Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o resumão da rodada, / resumão da fase de grupos, / prévia do sorteio da fase de grupos, aliás, fase de grupos não, das oitavas de final da Libertadores da América de 2024. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, você deixa. Se você não quiser, tudo bem também. E se inscrever é bem importante. Vamos lá, cara, sem demorar muito, porque hoje é daqueles vídeos que, se a gente moscar, o vídeo fica gigantesco. Vamos fazer primeiro o resumão da rodada. Depois do resumão da rodada, a gente vai dar aquela passada ali das possibilidades de adversário do Fluminense também nas oitavas de final do campeonato quase brasileiro, dada a quantidade de brasileiros que passaram, né? Vamos lá. A gente abre aqui, cara, passando como normalmente a gente faz grupo a grupo, e começando pelo grupo do Fluminense. Eu comento pouco aqui normalmente o jogo do Fluminense. Jogo do Fluminense nessa rodada foi 3-2 contra o Alianza Lima. No final das contas, sacramentou e deixou o Fluminense com a quarta melhor campanha da primeira fase. 14 pontos. O grande jogo do grupo mesmo foi o empate por 1-1 entre Cerro Porteño e Colo-Colo no Paraguai, e que inacreditavelmente deu a classificação ao Cerro Porteño pelo gol marcado fora de casa. Se o Fluminense ganha o Cerro Porteño de 1-0 aqui no Maracanã, o Cerro Porteño teria sido eliminado já nos gols pró. Muito bizarro, né, cara? Enfim, foi a pior campanha da história de um classificado para as oitavas de final, desde que esse regulamento começou em 2000, ou seja, estamos falando aí de 25 Libertadores, onde nunca tinha havido um time se classificando com 6 pontos. E o Cerro Porteño, no caso o Colo-Colo, né, conseguiu essa classificação, obviamente devido aos muitos empates do grupo. O Fluminense se destacou com 14 pontos. Colo-Colo passou nesse empate 1-1. Palácios de pênalti foi quem classificou o Colo-Colo. No grupo B, grupo finalizado também ali na quarta-feira, na quarta-feira, no mesmo horário que o jogo do Fluminense, o São Paulo ganhou o Tadieres por 2-0. Lucas Moura perdeu um pênalti, logo depois mandou voltar, porque o goleiro tinha se adiantado, fez 1-0. Depois o Luciano fez o segundo, 2-0 para o São Paulo contra o Tadieres de Córdoba. Esse grupo só tinha isso a se decidir praticamente, né? São Paulo ganhou, virou líder do grupo, vai para o pote 1, e no pote 2 tem o Tadieres, possibilidade de ir a Córdoba. Aí para os times que passaram como primeiro do grupo. O São Paulo, inclusive, passou uma campanha pior que a do Fluminense. E vale destacar, Barcelona de Guayaquil e Cobressal foi outro jogo do grupo, valia a vaga na Sul-Americana, né, no playoff da Sul-Americana, que eu vou tocar nesse assunto inclusive já. O Barcelona de Guayaquil ganhou por 2-1 do Cobressal, que se despede com um único empate ali na competição, que foi justamente na estreia. The Strongest e o Huachipato, Grêmio e Estudiantes. A rodada que teve dessa vez no grupo foi ainda não foi a última rodada, mas ainda falta jogos do Grêmio. Isso foi uma loucura que a Conmebol fez, cara. Tinha que ter botado nessa rodada, atrasado um pouco mais, dado um jeito de ter os 2 jogos da última rodada simultaneamente. Eu vou te explicar por quê. O The Strongest tomou 4-0 do Grêmio, sensacional o Grêmio lá no Couto Pereira nesse retorno. Enfiou 4-0 no The Strongest, que já estava classificado, mas não conseguiu assegurar a primeira posição. O Estudiantes num jogo épico contra o Huachipato. E eu tô falando, olho nesse Huachipato, tá? Olho no Huachipato. Vai ter uma guerra aí contra o Grêmio lá no Chile, que se passar é adversário enjoado. Foi buscar um 4-3 com uma virada no último minuto de jogo contra o Estudiantes em La Plata. Eliminou a equipe da casa, o Estudiantes não vai nem para a Sul-Americana, e o Huachipato foi a 8 pontos. E aí, qual que é a parada agora? Tem um Huachipato e Grêmio agora no meio da data FIFA, e depois vai ter um Grêmio e Estudiantes. Qual que é o problema que eu falei? Se o Huachipato empatar com o Grêmio vai para a última rodada precisando vencer para se classificar. Se o Huachipato vencer o Grêmio, o Huachipato não só se classifica, como garante a primeira posição. Esse Grêmio Estudiante vale apenas a vaga na Sul-Americana. Agora, se o Grêmio vencer o Huachipato, o sorteio já vai ter acontecido, porque o sorteio acontece na segunda-feira, e o Grêmio basicamente vai poder escolher quem ele vai enfrentar.
porque ele vai ter 9 pontos, ele pega o Estudiantes, e se ele vê que o caminho está muito mais fácil para ele passando como segundo, ele deixa pra lá, escala os reservas e não tá nem aí. Ah, mas vale dinheiro. Meu amigo, o título vale muito mais do que dinheiro. Um caminho um pouco mais fácil e a gente sabe como é o Renato Gaúcho também, né? Então, bizarro esse sorteio acontecendo antes da definição de um grupo, né? E com um grupo que não vai ser definido de uma maneira isonômica ali, né? Dos dois jogos acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse grupo ainda tem que se resolver. Fato é, o Strongest está classificado. Como eu falei, eu boto minhas cartas aí nesse Waspato, tá? Eles deram um mole no jogo em casa contra os Strongest. Esse daqui foi o maior mole deles, de ter empatado em casa com os Strongest. Mas é um time interessante ali do Chile, que eu acho que pode bater quartas de final tranquilamente. Mas vai ter uma guerra ali contra o Grêmio, como eu falei. Esse grupo ainda tá para se decidir. O The Strongest pode... Eu chutaria até que o The Strongest vem pro pote 2 e o Waspato passa em primeiro. Grupo do Botafogo decidido na terça. Botafogo e Júnior já classificados jogaram lá em Barranquilha, empate por 0-0. O Botafogo até foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo cedeu um pouco mais de espaço. Eu tava vendo esse jogo. Na reta final ali, principalmente pro segundo tempo, o Botafogo meio que pareceu estar satisfeito com o empate. E eu achei meio maluquice, porque pro Botafogo perder ou empatar valia a mesma coisa, né? Ia passar em segundo de qualquer jeito, então tinha que ter buscado a vitória. O Botafogo passa no pote 2, o Júnior passa como o pior primeiro colocado. Tem a possibilidade do pior primeiro colocado ainda ser o The Strongest, né? Tem esse detalhe. Porque tem um saldo de gols aqui a menos, né? Um gol a menos no saldo. E teve LDU 2-0 no Universitário, a LDU fica com a vaga no playoff da Sul-Americana, de onde foi campeão no ano passado. Bem, grupo do Flamengo. Aconteceu o que era óbvio na última rodada, né? Flamengo e Bolívar venceram. Bolívar meteu 3-1 no Palestino, fez 2-0, tomou um gol, ainda foi marcar o terceiro ainda no final. Dominou tranquilamente a partida. E o Flamengo, a mesma coisa com o Milionários também. Fez um gol bem cedo. E a curiosidade é que teve um momento em que tinha saído 3 gols na rodada desse grupo. E um tinha sido dado pelos zagueiros, os outros 2 eram contra. Milionários, assim, num nível baixíssimo dentro do grupo do Flamengo. Até teve muita discussão se o grupo do Flamengo era mais fraco do que o grupo do Fluminense. Eu acho que o grupo do Flamengo era mais fácil de classificar, porque o Milionários dava ponto para todo mundo, era peso morto, e o Palestino, apesar de quase usei uma palavra meio errada aqui no contexto do Palestino, né? Mas apesar de muita dedicação dentro de campo, né? Só para deixar contextualizado, eu ia falar apesar de muita guerra, né? Mas obviamente ia pegar mal para um outro lado. Apesar de muita dedicação ali física, futebol muito fraco do Palestino, então era muito fácil pro Flamengo passar, mas o Bolívar era mais forte do que os outros 3 do nosso grupo, por exemplo, além da questão da altitude. Então, dá pra dizer assim, era mais fácil pro Flamengo avançar, mas era bem mais fácil pra gente ficar em primeiro do grupo. A gente não tinha nenhum rival minimamente à nossa altura lá do nosso grupo. O Bolívar passa em primeiro, ainda assim, não vem com essa aí, não, tá, ô galerinha flapresa aí, tá? O Flamengo passou em segundo porque foi incompetente. O Flamengo passou em segundo principalmente porque perdeu o Palestino no Chile. Porque se não perdesse pro Palestino no Chile, e porque tomou o empate do Milionários com 1 a mais lá na Colômbia. Tinha 1 a mais e tomou empate. Mas principalmente a derrota pro Palestino no Chile, que se tivesse ganhado lá, passava em primeiro. Então não vem com, mas o Bolívar, não. Competência do Flamengo mesmo. O Flamengo passa em segundo e pode pegar um time do pote A. O Bolívar passa com uma campanha pior do que a nossa. Principalmente pelo mole que deu nesse empatezinho aqui, nesse empate com o Milionários lá em Bogotá, ferrou a campanha quase perfeita do Bolívar. Grupo F, Palmeiras jogou 0-0, assisti esse jogo também. 0-0 contra o São Lourenço, num jogo na despedida do Endrick, que parece que era muito mais a despedida do Endrick do que um jogo de Libertadores. O Palmeiras teve uma chancezinha ou outra, mas assim, nada de muito espetacular, e o empate favorecia o São Lourenço nesse 0-0. Por quê? Porque a equipe do São Lourenço, ela tinha 7 pontos, e no outro jogo o Del Valle estava ganhando do Liverpool. Fez 1-0, depois tomou um empate, depois foi buscar o segundo gol. Então, o empate garantia a classificação para a equipe argentina. Se eles tomassem 1-0, estariam eliminados nos gols pró, né? Ficariam -1 no saldo,
mas teriam menos gols feitos. Então, se seguraram ali também, de certa maneira, até tiveram chances chegando mais no ataque, mas me parecia uma atuação meio preguiçosa do Palmeiras, sem muita inspiração, e que favorecia também ao São Lourenço. Passa em segundo, uma das piores campanhas também, a segunda pior campanha com 8 pontos. Não vi nada demais na equipe do São Lourenço. O Del Valle, se passasse, teria só um trunfo também, nada demais. Teria o trunfo só de jogar em Quito, é uma distância maior, e também tem o fator ali de altitude. Mas assim, o segundo desse grupo aqui se aparece ali como um possível bom adversário para quem pegar. Grupo definido na terça-feira, o grupo G, o Atlético Mineiro ganhou por 4-0 do Caracas em casa. O Caracas finaliza como a pior campanha da fase de grupos, né? Fez um ponto, acho que ninguém fez 0, né? Eu falei que agora de cabeça, exato. Ninguém fez 0 e terminou com menos 16 de saldo. Desesperadora a campanha dos dois venezuelanos nessa fase de grupo. Já eu vou falar da segunda pior campanha, que foi do Táchira também da Venezuela. 4-0, 2 do Pedrinho, o Hulk fez o dele no finalzinho, e o jogo do grupo, a tal qual o do Fluminense também, né? O jogo do grupo era o que valia a classificação entre Peñarol e Rosário Central lá no Campeão del Siglo em Montevidéu. 2-1 pro Peñarol, um golaço do Léo Fernandes, hein? Que é isso, hein? Ele faz a jogada... Aliás, ele faz o segundo gol, né? O segundo gol também é dele. Ele faz a jogada, mas só completa pro gol na reta final. E o primeiro, um golaço, entra na área driblando, corta pra esquerda, bate no ângulo. Peñarol passa em segundo com uma boa campanha contra o Rosário Central, que teve um lampejo de futebol dentro do grupo, que foi justamente ganhar na estreia do próprio Peñarol dentro de casa. Depois, sem ter a torcida no seu estádio lá em Rosário, obviamente perde um pouco da força, e aí aquela história, né? Se você não tem nem torcida e já não tinha muito suspiro de futebol, fica para trás, vai para Sul-Americano, Rosário Central, e o Peñarol passa em segundo com uma boa campanha e com talvez o maior mérito aqui de dentro dessa campanha ter sido justamente a vitória contra o Galo lá no Campeão del Siglo. É um time que se apresenta no pote 2 como chato, principalmente porque tem um mando de campo fortíssimo. Para fechar, River Plate e Nacional do Uruguai já tinham, né, avançado, agora confirmado o River Plate, que junto com o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né, os outros 3 aqui, líderes de grupos recentes aqui que eu falei, passam com a primeira campanha, com campanhas à frente da nossa. O River, inclusive, com a melhor campanha da fase de grupos, ganhou por 2-0 do Deportivo Táchira, 2 gols do Borja. Em casa, o Táchira com a segunda pior campanha da fase de grupos, né? Só conseguiu empatar uma vez com o Libertad. O Libertad, que foi incompetente a fase de grupos inteira, decidiu jogar bola na última rodada quando não valia praticamente mais nada. E virou um jogo para cima do Nacional do Uruguai lá no Paraguai, vai para a Sul-Americana com um pouquinho mais moral, mas já estava garantido ali também praticamente na Sul-Americana. O Nacional passa em segundo e termina a fase de grupos, que tinha tudo para terminar num alto astral, não só pela vitória contra o Táchira, mas principalmente pelo empate que teve com o River Plate em 2-2, quando perdia por 2-0 para a equipe argentina e num sprint final conseguiu buscar o empate. Você busca o empate daquele contra o River Plate, aí ganha as últimas 2 partidas do grupo. Se passasse com 13 pontos, o Nacional passava grandão. Mas esse tropeço aí no final contra o Libertad tira um pouquinho da moral dos uruguaios. E aí, a gente chega, só para poder falar aqui do nosso simulator, né? Tem o Huachipato e Grêmio, né? Deixa eu botar aí na tela. Isso aí, o simulador aí feito pelo nosso amigo Edinho, né? Tá sempre aqui dando aquela moral aí também pra gente. Aí, ó, o simulador agora já aparecendo melhor. Simulador, tem o Huachipato e Grêmio, jogo válido pela 4ª rodada. O Grêmio tá aqui, ó, em terceiro, e aí exemplificando aquilo que eu falei. Se o Huachipato ganhar, ele já está garantido em primeiro, ainda vai faltar um Grêmio Estudiantes, o Grêmio não chegaria a 10 pontos e estaria definido os classificados com o Huachipato em primeiro e o Strongest em segundo. Se tiver um empate, aí o Huachipato garante que não será líder do grupo, enquanto o Grêmio e Estudiantes vai passar a valer pro Estudiantes como uma tentativa de ir para a Sul-Americana, se ganhar por 2 gols de diferença, e pro Grêmio vai valer a tentativa de avançar em segundo do grupo, talvez até primeiro se ganhar por 2 gols de diferença. Aí vai para a arena do Grêmio precisando ganhar do Estudiante. E o empate não ajuda nenhum dos dois, na verdade ajuda o Huachipato. Agora, se houver uma vitória do Grêmio nesse jogo,
E esse é o grande problema pra mim do sorteio. Se o Grêmio for lá em Huachipato, né? For lá no Chile ganhar do Huachipato, aí a gente pode ter uma aberração, porque digamos que vai ter o sorteio da Libertadores. E deixa eu abrir aqui a Wikipédia pra te mostrar uma parada interessante. Vai ter o sorteio da Libertadores, aqui ó, e a gente vai ver o chaveamento, beleza? Tá aqui ó, chaveamento, beleza, tudo certo. E aí, o sorteio da Libertadores, ele já tem aqui, ó, os primeiros lugares e os segundos lugares. O sorteio acontece antes da definição do grupo do Grêmio. Então, vai ser sorteado lá, River Plate contra Botafogo, São Paulo contra o segundo do grupo C. Vai ser definido assim. E aí, você vê que o segundo ou pode acontecer, por exemplo, de aqui, ó, como já sorteio o chaveamento todo, de cair o segundo do grupo C enfrentando, por exemplo, o Júnior de Barranquilha. E o confronto do lado aqui do segundo do grupo C ser, por exemplo, Bolívar e Colo-Colo, que passou como um dos piores aí. Então, e aí, do outro lado, aqui embaixo, o primeiro do grupo C, passando como primeiro, enfrentando o Flamengo. Primeiro do grupo C versus Flamengo. E do lado dele, o confronto que pode ser nas quartas de final, sendo, por exemplo, Peñarol e Palmeiras. E aí você vai olhar e vai falar, cara, eu não quero ser primeiro do grupo C, porque se eu for primeiro do grupo C, eu vou ter que enfrentar o Flamengo, e se eu passar, eu posso ter que pegar o Palmeiras, o Peñarol, o Botafogo, escolha ali quem pra você é o pior adversário. Se eu for segundo, eu chego na semifinal pegando Júnior de Barranquilha, Colo-Colo e Bolívar. Então, isso pode acabar acontecendo. Esse pra mim é o grande problema desse sorteio mais demorado da Conmebol. O sorteio acontece na segunda-feira, a gente vai fazer transmissão aqui no Raiz Tricolor em conjunto com o Jornada KTO 1902, com o canal do Lessa e com o canal 20 Podcast. E a partir de 1h é o sorteio, a gente abre a live obviamente antes, vamos trazer uma análise dos possíveis adversários. Os possíveis adversários, inclusive, do Fluminense neste momento são Talleres de Córdoba, são 2 por país até agora mais ou menos, né? O Talleres, que é de Córdoba, não é de Buenos Aires, passou com uma boa campanha, como a gente viu no grupo com Barcelona e Cobresal, que pontuaram muito abaixo, mas que guerreou contra o São Paulo. Vai lá, tinha o Carpini lá no início, mas terminou com a mesma pontuação. Vi pouco do Talleres nessa Libertadores, confesso. Esse grupo de São Paulo não acabei não assistindo tanto. O Peñarol, acabei de falar, né? É um time organizado. A gente vai precisar ver ali em relação ao Peñarol, porque o cara do time hoje não é só o Silveira, o centroavante, mas principalmente o Léo Fernandes, né? Foi o cara que botou a bola debaixo do braço para classificar o Peñarol, e ele só tem contrato até o meio do ano agora de empréstimo com o Toluca. O contrato que o Peñarol assinou era um contrato que vai até o mesmo período que o Fluminense também já tinha assinado. Então, isso muda bastante a lógica do Peñarol, se eles renovarem ou não com o Léo Fernandes. Mas, como eu falei, tem um time pelo menos ajeitado. O futebol uruguaio não inspira muita confiança nos últimos anos, mas nesse ano o Peñarol montou isso e tem um mando de campo absurdo no campeão del siglo. Flamengo e Botafogo, que são clássicos, né? Péssimo pra gente. O Nacional do Uruguai, como eu falei, termina num viés de baixa meio desnecessário. São Lourenço e Colo-Colo não estão aqui à toa. São 2 times que, de fato, eu olho que desempenharam, principalmente o Colo-Colo, um futebol extremamente baixo nessa primeira fase da Libertadores. Tinha pelo menos uns 4 ou 5 times, talvez, eu esteja exagerando, mas o Rosário Central jogou mais bola que o Colo-Colo, o Del Valle jogou mais bola que o Colo-Colo, vá lá que o Palestino talvez tenha jogado mais bola que o Colo-Colo. A LDU decepcionou em um jogo. Ela perdeu a classificação em um jogo, jogou mais bola que o Colo-Colo. Qualquer um desse grupo C jogou mais bola que o Colo-Colo. Mas o Colo-Colo passou, né? O regulamento funciona dessa maneira. E quem vier do grupo C aqui, pra gente, o ideal seria o Huachipato. Acredito eu, mesmo jogando bola. O Grêmio é um time brasileiro, chato demais você enfrentar, obviamente não quero. E o The Strongest jogou bastante bola também nessa fase de grupos. E, além disso, tem uma altitude descomunal para um jogo de ida, que obviamente deixa o adversário um pouco mais chato ali do que o próprio Huachipato. É isso então, galera. Resumão da rodada, mais prévia do sorteio, mas obviamente a gente ainda vai ter muito conteúdo também sobre isso.
Tamo junto, espero que você tenha gostado. Se você assistiu quase 20 minutos de conteúdo, você gostou com certeza. Então deixa o like aqui embaixo. Até a próxima, valeu.